A escassez de água é um dos maiores desafios a serem enfrentados ao longo do século XXI. Atualmente, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, quase um quarto da população da Terra, vivem em áreas onde não existe o fornecimento adequado, seja pela falta ou pela inexistência de infraestrutura para levar a água até as moradias. Embora alguns países, como o Brasil, disponham de grandes reservas nos rios, lagos e aquíferos, é importante pensar no futuro. Daí a iniciativa das organizações ambientais que defendem o uso racional ou das empresas que adotam novos procedimentos em indústrias a fim de reduzir o consumo. Nesta edição do Matéria de Capa vamos falar da água, suas reservas, a escassez e a importância de tratar esse recurso com o máximo cuidado. Fique com a gente. De quem que é o problema da água? De todos nós. Governo. De todos, né? Eu procuro preservar a água porque eu sei que vai ser o grande problema nosso dentro dos próximos dias. No mundo vai começar a faltar água. A escassez de água cada vez mais presente, não? A culpa é minha, é sua, é de todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, resolve. Se a gente usar menos água, a gente não precisará de mais água. Cabe a nós tudo tomar conta disso, né, e para preservar isso, né? A escassez de água afeta 1 em cada 3 pessoas em todos os continentes. Com o aumento populacional e a maior demanda, provocada também pelo uso industrial, a situação vem se tornando mais crítica a cada ano. De toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é potável. Os outros 97,5% estão nos oceanos e não podem ser consumidos ou utilizados na agricultura ou indústria. Daquela pequena fatia de 2,5%, 2/3 estão nas geleiras dos polos e apenas 1/3, localizado nos rios, lagos e aquíferos, serve para o consumo. Dentro de 10 anos, segundo dados da ONU, 2/3 da população global, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas, estarão vivendo em áreas onde haverá escassez de água. O deslocamento de grandes contingentes populacionais que abandonam suas regiões de origem por conta da seca é apenas um dos problemas enfrentados pelas organizações internacionais de assistência. A escassez de água em escala global é tão séria que o problema foi incluído pela Organização das Nações Unidas como uma das metas do milênio a serem alcançadas até 2015. O primeiro objetivo estabelecido pela ONU é que toda a população global tenha acesso à água potável para uso doméstico ou para produção agrícola, industrial e em outras atividades econômicas. Isto teria, segundo os técnicos da organização, impacto direto na luta contra a pobreza e no aumento da oferta de alimentos. Outra meta é assegurar a existência de infraestrutura confiável para populações de áreas semidesérticas, mas vulneráveis a eventos como secas ou até conflitos políticos e militares, que expõem as pessoas a situações dramáticas, como ocorre em países como o Sudão, a Etiópia e a Somália. A ONU também destaca a importância do fornecimento de água na manutenção de padrões de vida aceitáveis, principalmente saúde e educação. O tratamento adequado evita a criação de condições para a proliferação dos mosquitos transmissores da malária e da dengue. As metas do milênio prevêem o aumento da cooperação internacional, visando o uso sustentável da água, a fim de racionalizar o consumo e evitar o esgotamento das fontes naturais, de forma a proteger o meio ambiente e a saúde dos habitantes de cada região do globo. Entre as organizações empenhadas em escala mundial na defesa dos recursos hídricos, destaca-se a WWF. Conversamos com um representante da organização no Brasil para saber quais são os maiores perigos que nos ameaçam e quais as ações desenvolvidas para enfrentar a questão. Do Pantanal à Amazônia, dos rios e lagos aos mananciais destinados ao uso da população. O trabalho das organizações de defesa do meio ambiente não para. Os ativistas estão de olho em tudo, até porque, mesmo com a estreita vigilância, a degradação prossegue em ritmo assustador. Para se ter uma ideia, a cada 4 minutos, o Brasil perde uma área de floresta equivalente a um campo de futebol. São 15 campos por hora e 360 por dia.
A organização WWF, que atua em escala global, desenvolve inúmeras ações no Brasil. As fontes de água potável figuram entre as preocupações principais. A pressão, sem dúvida, sobre as fontes potáveis de água e sobre o recurso hídrico, ou seja, sobre a água que nós temos à disposição para beber, para usar na agricultura, vem aumentando. E é interessante também entender que a água ela faz parte de um ciclo hidrológico. Ou seja, não é só o uso que está aumentando, a poluição que está aumentando, mas também, por exemplo, o impacto que as mudanças climáticas têm sobre esse recurso. A contaminação dos mananciais por pesticidas também exige a atenção dos ambientalistas, uma vez que esses produtos utilizados na agricultura acabam entrando nos lençóis freáticos e se dirigindo aos rios, lagos e reservatórios. A partir do momento que existe realmente uma grande contaminação de um aquífero, é muito mais difícil você ter qualquer ação de remediação ou de purificação, por assim dizer, desse aquífero. Ou seja, uma vez contaminado, sem dúvida o uso dele também por um longo período de tempo vai ser comprometido. Para garantir que haja água de qualidade para as gerações atuais e futuras, é fundamental que os mananciais sejam preservados. O manancial, muitas vezes a gente liga exatamente, percebe como uma fonte, uma nascente de água. Mas não é só importante a gente preservar a nascente, mas é preservar exatamente todo o entorno dela. A busca por soluções para a crise da água tornou necessário o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, embora só isso não seja suficiente. A gente tem que ser muito cuidadoso para que a gente não corra o risco de só sermos eficientes, ou seja, só aumentarmos a eficiência do seu consumo, mas ao mesmo tempo aumentarmos todo o consumo total de água. Quando se trata de cuidar do meio ambiente, o primeiro passo é manter as florestas em pé, uma vez que tudo começa por lá. As chuvas, por assim dizer, no Sudeste não são isoladas. Elas não se formam no Sudeste e não caem no Sudeste. Elas vêm, sim, da Amazônia, de uma área florestal realmente intensa, forte e preservada. O documentário lançado nos Estados Unidos aponta as agressões ao meio ambiente que acabam afetando os ecossistemas, entre eles as fontes de água potável. O documentário Last Call at the Oasis, ou A Última Chamada do Oásis, aponta a crise da água como o grande desafio deste século. Os especialistas ouvidos alertam que o consumo nos padrões atuais acabará inviabilizando a oferta, e é uma questão de tempo até o colapso. Químicos espalhados na natureza aceleram a degradação e mostram que, se o homem é o agente causador do problema, cabe a ele encontrar as soluções, seja pela busca de novas fontes ou pelo uso racional. Dirigido por Jessica Yu, o documentário soa como um apelo em defesa do planeta e seus recursos. Para melhor entender a questão, segundo a diretora, é preciso observar como os temas estão interligados. Segunda maior consumidora de água depois da agricultura, a indústria vem buscando meios de evitar o desperdício. No interior de São Paulo, uma montadora de automóveis obteve resultados importantes em relação ao uso sustentável. Só nos primeiros 3 meses deste ano, quase 790 mil novos carros entraram em circulação nas ruas do país. Isto faz do Brasil o 5º maior mercado de automóveis no mundo. Mas você já parou para pensar o que o meio ambiente paga com isso? É só olhar no trânsito. Dá para notar a quantidade de gás carbônico que vai para a atmosfera todos os dias. Mas a emissão desses poluentes começa bem antes, já na produção, seja com o lançamento de CO2 na atmosfera
ou no consumo de água. Desde a sua estamparia, passando por solda, usinagem, fundição, passa pela pintura e a área de montagem. Então, em todos esses processos nós temos um consumo bastante grande de água. A pintura é a etapa que mais consome água. Só o para-choque gasta 1 litro de tinta. A fábrica da Honda, em Sumaré, no interior de São Paulo, produz 600 carros por dia. São 1.200 para-choques para pintar. O problema é que apenas 60% dessa tinta é utilizada realmente. Os outros 44% dispersados vão direto para um tanque de água. Antigamente, essa água suja era descartada na estação de tratamento 2 vezes por ano. Mas desde 2011, a instalação de um sistema de reaproveitamento diminuiu o consumo de água limpa. Mudou que a gente acabou recuperando uma quantidade enorme de água. Era descartados em torno de 170 mil litros de água por ano. Então nós instalamos essa bomba e nós passamos a nós deixamos de desperdiçar essa água. Além de buscar um retorno para o próprio negócio, quando as empresas investem em soluções sustentáveis, estão de olho também no desejo do consumidor. Um estudo realizado pela Nielsen, especializada em pesquisa de mercado, mostra que 74% dos brasileiros preferem comprar produtos e serviços de empresas que possuem programas socioambientais. O consumidor, ele vai através de meios, principalmente hoje da internet, ele busca informações para poder comprar um produto que seja amigável ao meio ambiente. Então a empresa não basta fazer, mas tem que passar para o consumidor final que ela é preocupada com as questões ambientais. Há 5 anos, essa montadora iniciou projetos para a redução do consumo de água na fabricação dos automóveis. De lá para cá, são muitos resultados. No acumulativo, desde 2008, 55.700 metros cúbicos, que equivale em média a 55 milhões de litros d'água. Isso representa atualmente para a gente 5% de redução do consumo da água. Só para dar um exemplo, o que a fábrica economiza de água é suficiente para abastecer 275 residências por ano. Levando em conta uma família com 4 integrantes, pai, mãe e 2 filhos, no total são 1.100 pessoas. A gente tem um ganho profissional e pessoal, né? A empresa realmente ela trabalha dando oportunidade para todos os funcionários demonstrarem interesse em melhorar tanto o processo quanto o meio ambiente. São várias as maneiras de racionalizar o uso na indústria e muitas vezes as ideias podem vir dos próprios funcionários. Roberto não se cansa de exibir a criação. Um filtro responsável por reduzir o consumo de água em quase 1 milhão de litros por ano. Neste departamento da fábrica de automóveis da Honda, no interior de São Paulo, acontecem os testes de chuveiro. Para garantir que o carro saia da fábrica pronto para enfrentar qualquer chuva, são simuladas fortes tempestades. E lá se vão quase 3 mil litros de água por teste. Água limpa, já que o automóvel é novinho. Nós tínhamos, na instalação do equipamento, já um sistema de reaproveitamento dessa água. Porém, ele não era tão eficiente. Por quê? Toda semana nós jogávamos fora 30 mil litros de água. Então, nós ficamos sabendo que a pintura, eles iam fazer uma ampliação e iam desfazer de alguns filtros, né? E quando nós vimos, esse filtro atendia a nossa necessidade. Então, por que não reutilizar esse equipamento que estava sendo jogado fora, no caso, né? E foi o que aconteceu. O filtro foi reaproveitado e instalado no departamento do teste do chuveiro. Resultado, toda a água antes descartada agora é coletada, filtrada e reutilizada no processo. O benefício ambiental já foi calculado. Desde 2008, 5 milhões de litros de água deixaram de ser tirados do Rio Jaguari, que fica próximo à montadora. Muitas vezes a gente acha que para ter uma ideia sustentável é preciso muito planejamento. Nem sempre é assim.
Para fazer a limpeza de um dos departamentos desta indústria automobilística, quase 8 mil litros de água iam para o ralo todos os meses. Os próprios funcionários achavam isso um desperdício e resolveram mudar essa situação. O carrinho que vai para lá e para cá, deixando o ambiente de trabalho pronto para mais um dia e abastecido com um resíduo que sai do sistema de ar-condicionado. Antes, essa água ia direto para a estação de tratamento. Agora, tem um uso mais racional. Acredito que precisa ter apenas a força de vontade e a iniciativa. Então são pequenas ideias como essa que nós poderíamos mudar o nosso planeta. Então nós temos aqui uma equipe que auxiliou com essa ideia. Eles passaram para nós uma ideia e nós acreditamos na ideia simples, mas que deu um bom resultado. Isso muda a sua visão como cidadão? Sim, acredito que se cada um tivesse essa iniciativa de uma pequena melhoria, nós poderíamos mudar o planeta. São inúmeros os alertas sobre a crise no fornecimento de água que acontece em escala global. Vamos ver mais um deles. Somos todos criaturas da água. Ela compõe 60% do seu corpo, 70% do cérebro, 80% do sangue. Enquanto você pode ficar um mês sem comida, seu corpo não pode sobreviver uma semana sem água. A mesma quantidade de água que existia na Terra há bilhões de anos ainda existe hoje. Uma crise da água está se espalhando. Nossos recursos estão sob pressão. No século XX, a população mundial triplicou. O uso da água aumentou em 6 vezes. Até a metade do século, o mundo terá mais 3 bilhões de pessoas, a maioria em países que já enfrentam escassez de água. O esgotamento de aquíferos provoca queda na colheita de grãos, que leva à escassez de alimentos e aumento de preços. A China já vem enfrentando a quebra na produção, assim como a Índia, Paquistão e Egito. O problema da água está se tornando rapidamente um problema de fome. E o que isso significa? Um mundo com sede. A indústria tem sede, a agricultura está sedenta, as pessoas têm sede. A solução é gastar menos e preservar os recursos. Agora você sabe, é a sede. Em instantes, países disputam a água do Nilo, que já se mostra escassa para tanta demanda. E mais, usinas de dessalinização saem do papel para a realidade e garantem o fornecimento em diversas regiões. A gente volta já. Um número cada vez maior de países vem recorrendo à água do mar para garantir o abastecimento. Só na Flórida, nos Estados Unidos, estão funcionando mais de 30 usinas que deixam a água do mar pronta para o consumo. Esta usina de dessalinização, instalada em Palm Beach, na Flórida, produz água suficiente para o consumo de milhares de moradores de 3 distritos do condado. A tecnologia remove não apenas o sal, mas as impurezas lançadas ao mar. Sequência de filtros onde ficam depositados os resíduos. Basicamente, o método se assemelha a um filtro de café, só que mais apurado. A água sai com elevado grau de pureza e pronta para ser consumida. A usina funciona desde 2008, quando a água do lago Okeechobee caiu a níveis muito baixos, com alto grau de poluição. Nesse ponto, era mais seguro utilizar a água do mar. A água procedente da dessalinização reduz a demanda por outras fontes de fornecimento que atendem à agricultura e outros setores. Austrália, Israel e China são alguns dos países que também investem pesado em processos de dessalinização. Esta usina, construída em apenas 18 meses na China,
produz 50 mil metros cúbicos de água potável por dia a partir da água retirada da Baía de Bohai, no sul. A água passa por 8 etapas para a remoção do sal, de resíduos sólidos, germes e bactérias. Numa delas, percorre 1,5 km de tubos equipados com filtros especiais antes de sair canalizada para as últimas fases de decantação e limpeza. A cada 20 segundos, uma mãe perde um bebê por alguma doença relacionada à água contaminada. As mulheres e crianças são as maiores vítimas da escassez nos países em desenvolvimento. Em muitas regiões do planeta, especialmente na África subsaariana, Sudeste da Ásia e América Latina, milhões de habitantes não têm água, nem mesmo para beber. O problema atinge sobretudo mulheres e crianças, que precisam sair em busca de água para sobreviver. Muitas andam horas até o reservatório, poço ou rio mais próximos, onde a água fica exposta a todo tipo de contaminação. Além da dificuldade para conseguir água, as horas gastas nessa busca consomem o tempo que seria usado para aprender a ler, escrever, ganhar dinheiro ou cuidar da família. A caminhada costuma ser difícil e perigosa. Elas andam sozinhas, carregando galões de 20 litros. Muitas se machucam, às vezes são até atacadas. Quando finalmente voltam para casa, o pouco de água que conseguiram é imprópria para o consumo. Muitas famílias sabem que a água está contaminada com germes que causam diarreia, desidratação e até a morte, mas eles não têm escolha. As crianças, sobretudo os bebês, são os mais afetados pelas doenças. Mas existem soluções. Algumas são inovadoras, como sistemas modernos de filtragem. Outras são antigas, como poços. Essas alternativas trazem água para perto de quem precisa. O acesso à água limpa próximo a uma vila devolve muitas horas por dia à vida de uma pessoa. Esse tempo é oportunidade, liberdade para ir à escola, para a educação, trabalhar ou criar filhos. Com menos doenças, gasta-se menos em remédios, o que significa mais dinheiro para livros e uniformes. Se a água estiver próxima a uma escola, vai atrair mais alunos. A crise da água é preocupante, mas pode ser combatida. Para isso, é fundamental investir em projetos que promovam o acesso da população carente à água limpa. O Egito é um presente do rio Nilo, dizia o grego Heródoto no século V a.C. Se na pré-história o Nilo foi a fonte de vida para uma das mais ricas civilizações, hoje é motivo de conflito entre os países situados ao longo do curso. Os países situados às margens do Nilo acusam o Egito de tirar água em excesso do rio, comprometendo sua saúde. Por sua vez, o Egito alega que tem direitos históricos sobre o Nilo. Calcula-se que 80% da água consumida pelos egípcios para uso doméstico ou irrigação vem do rio. O Banco Mundial financia um projeto destinado a melhorar o aproveitamento das águas do rio, a fim de evitar um confronto entre os países que se situam ao longo do curso, como Quênia, Uganda e Tanzânia. Pelo acordo assinado com o banco, os países reconhecem que, levando-se em conta o aumento populacional, o futuro do Nilo se torna irremediavelmente comprometido se não houver controle no uso. Estudo feito pelo governo egípcio alerta que, até 2017, a quantidade de água a ser retirada do rio por todos os países da região será maior do que o rio pode fornecer. Em instantes, a escassez, em muitos casos, pode ser provocada pelas ações do homem. E mais, Mar Morto já perdeu 1/3 do seu volume e corre o risco de desaparecer. A gente volta já. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alerta que o mundo poderá ficar sem água potável se não forem adotadas novas metas para a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e de segurança no fornecimento de água. O
O alerta da ONU lembra que vivemos num mundo de insegurança, onde a demanda por água, em geral, supera a oferta e onde a qualidade quase sempre deixa de atender aos padrões mínimos. Se for mantido o ritmo atual de consumo, no futuro não haverá o suficiente para todos. A mensagem destaca a interdependência do ciclo da água e da biodiversidade natural nos ecossistemas mundiais e recorda que a oferta de água no mundo vem sendo afetada pelas mudanças climáticas. Por exemplo, os glaciares, que constituem uma das fontes importantes, estão desaparecendo. No Parque Nacional dos Glaciares, nos Estados Unidos, dos 150 que existiam há algumas décadas, restaram menos de 30 e muitos bastante reduzidos. Esta é uma tendência global, que inclui a diminuição nas calotas do Ártico, as neves do Kilimanjaro e os glaciares do Himalaia. Encolhendo em média 1 metro por ano, o Mar Morto perdeu 1/3 do seu tamanho em menos de um século. A origem do nome, Mar Morto, você sabe qual é, não é? Com uma quantidade de sal 10 vezes maior do que a dos demais oceanos, esse mar não permite vida, com exceção de algumas bactérias e algas. Daí o nome Mar Morto. Além da concentração natural de diversos tipos de sais, a evaporação constante por conta da temperatura contribui para o aumento no teor de salinidade. Esse fenômeno ocorre desde a antiguidade. No Velho Testamento, por exemplo, ele aparece como o Mar Salgado. E é por causa da quantidade de sal que os banhistas boiam facilmente em suas águas. Alimentado pelo Rio Jordão, que sofre perda de volume nos canais de irrigação, o Mar Morto corre risco de desaparecer. Se não representa uma fonte de água para consumo, pelo menos o Grande Lago, de 80 quilômetros de comprimento e 18 de largura, oferece uma área de lazer numa região quente, onde qualquer tipo de água chega a ser um luxo. Quando se fala no consumo de água, não se pode pensar apenas naquela que a gente vê saindo do chuveiro ou das torneiras. Existe também a que não se enxerga, ou que poucos se dão conta do seu uso. Estamos falando da chamada água virtual. Por exemplo, os milhares de litros consumidos para se produzir apenas 1 quilo de carne de boi, ou os milhões de litros para se produzir 1 hectare de soja. E o Brasil, como exportador de matérias-primas, acaba destinando grande parte de suas reservas para esse tipo de consumo bem pouco valorizado. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá!